E aí, pessoal, tudo bom? Vamos dar início então à nossa última aula do ano. Sei que não foi um ano fácil, foi difícil, foi cansativo, foi trabalhoso, mas vocês chegaram até o final. Então, por isso, parabéns. Agora é a reta final, foco nos estudos, para a gente conseguir fechar esse ano com chave de ouro, mesmo com todos os problemas. Então, vamos para a nossa última aula. Nessa aula em específico, a gente vai ver a invasão holandesa no Brasil. Na Europa está acontecendo um outro evento que vai influenciar as coisas aqui na colônia. Lá em Portugal, o rei da época, o jovem rei, ele tinha 24 anos, o Dom Sebastião, ele parte numa expedição ao norte da África para combater os árabes, que ele considerava infiéis. Não são cristãos, são infiéis, temos que combatê-los. E é isso que o Dom Sebastião vai fazer. Jovem, inexperiente, ele vai levando 18 mil soldados, cerca de 18, 16 mil soldados, e ele acaba morrendo nesse conflito. Ele nunca retorna para Portugal, inclusive o corpo dele nunca foi recuperado. Então, Portugal perde o rei. De repente, o trono fica vazio. Ele era muito jovem, ele não tinha herdeiros. Então, o trono de Portugal vai para as mãos do tio dele, Dom Henrique. Só que o Dom Henrique também já era um senhor de certa idade, então ele só governa por cerca de 4, 5 anos antes de morrer e deixar o trono vago mais uma vez. Quando Dom Henrique morre, se cria um problema de sucessão. O trono não pode ficar vazio. E não tem um herdeiro específico para ocupar o trono. Não tem alguém certo para ocupar o trono. Eles vão ter que descobrir através de linha de sucessão. E aí, um cara ele se destaca no meio disso tudo, que é o Filipe II. Filipe II era rei da Espanha e tio do Dom Sebastião. Quando o trono fica vago, o Filipe II enxerga uma oportunidade. Vou assumir o trono de Portugal, já que eu sou parente do Dom Sebastião, e vou ficar controlando os tronos tanto da Espanha quanto de Portugal. E é exatamente isso que acontece. Quando Dom Filipe ele vira rei da Espanha e de Portugal ao mesmo tempo, ele unifica esses tronos e dá início ao período que é chamado de União Ibérica. A Península Ibérica é justamente onde se localizam Espanha e Portugal, então a União Ibérica é quando Dom Filipe unifica esses dois tronos em um só. Agora ele é rei tanto da Espanha quanto de Portugal. Isso vai criar um problema na Europa, porque na época a gente tinha a Holanda e algumas outras províncias lá no norte da Europa que pertenciam à Espanha, então estão sob o controle do Dom Filipe. Só que logo elas se tornam independentes. Quando elas se tornam independentes, o Dom Filipe não fica nada feliz porque ele perdeu o controle de um território. Então ele decreta um bloqueio comercial, conhecido como bloqueio espanhol, que determinava o seguinte: ninguém pode fazer comércio com a Holanda. Todas as colônias espanholas não podem fazer comércio com a Holanda, estão proibidas. Era isso que determinava esse bloqueio. Só que os holandeses, quando ainda estavam sob o controle da Espanha, eles eram responsáveis por grande parte do transporte e refino do açúcar brasileiro, ou seja, os holandeses eram aliados dos portugueses e estavam ajudando aqui no processo do açúcar brasileiro. Agora que Espanha e Portugal são um só sob o domínio do Filipe II, o Brasil não pode mais ter esse negócio com a Holanda. Os holandeses não podem mais participar do processo aqui com açúcar brasileiro, porque tecnicamente o território do Brasil agora pertence à Espanha, porque o trono está unificado, Espanha e Portugal são um só. Então as colônias de Portugal agora são colônias da Espanha, e as colônias da Espanha não podem ter nenhum tipo de comércio com os holandeses. Quando os holandeses perdem essa oportunidade comercial que eles tinham antes, eles se revoltam. Eles fundam uma companhia, a Companhia das Índias Ocidentais, e eles decidem tomar a produção de açúcar aqui do Brasil à força. Já que a gente não pode fazer isso do jeito certo, já que a gente perdeu esse acordo comercial que a gente tinha com Portugal, a gente vai dominar o território e vai fazer isso à força. E é exatamente o que os holandeses fazem. Eles se reúnem, eles criam essa companhia de comércio e eles vão invadir o Nordeste brasileiro. Na primeira tentativa, não dá certo. Eles chegam na Bahia, eles não conseguem invadir o território. Na segunda vez que eles vêm, eles conseguem e ocupam a capitania de Pernambuco, que era a capitania mais rica por causa do açúcar. Era a capitania que estava dando mais dinheiro.
Então eles chegam logo na capitania mais rica e mais poderosa ali da região do território. Agora que eles estão no controle, agora que os holandeses estão no controle de parte dessa capitania, eles precisam mandar alguém para cuidar da administração. Eles precisam estabelecer um governo, agora que o território é deles, eles tomaram a força, o território é deles, eles precisam mandar alguém para cuidar dessa administração. Então eles enviam o conde João Maurício de Nassau. Eles mandam esse cara para ser o governador-geral do Brasil holandês, ou seja, desse território do Brasil que pertencia à Holanda. Quando o Nassau chega, ele começa ele toma uma série de medidas para melhorar a situação dos produtores de açúcar aqui no Brasil. Ele começa com a concessão de crédito, ou seja, ele está dando dinheiro para os donos do engenho. E é claro que eles ficam muito felizes em receber essa ajuda financeira, esse dinheiro que o Nassau estava disponibilizando para eles. Para além disso, o Nassau estabelece a tolerância religiosa. É claro que a gente está falando de algumas religiões específicas. A gente está falando do anglicanismo, a gente está falando do catolicismo, a gente está falando de religiões da matriz cristã. Então, essa tolerância religiosa vem para agradar a população. Os donos de engenhos, eles não eram unicamente católicos ou anglicanos, eles tinham essa diferença e agora eles podem abertamente ter a religião que eles quisessem, graças ao Nassau e essa política de tolerância religiosa. Além disso, o Nassau também começa a criar uma cultura aqui no Brasil de trazer coisas da Europa. Esses caras que são os donos de engenho, eles são originalmente de Portugal. Então eles estão acostumados com essa estrutura europeia, essa vida cultural europeia. Então o Nassau traz isso para cá. Ele começa a trazer naturalistas, ele começa a trazer pintores, ele começa a trazer músicos e ele começa a dar vida a essa capitania e dar o que fazer para esses senhores de engenho. Então as medidas do Nassau, elas são muito apreciadas pelos senhores de engenho. Agora a vida deles melhorou. A vida sob o domínio holandês está muito melhor do que a vida quando era Portugal que mandava aqui no território. Então o Nassau ele ganha prestígio aqui nas colônias, na capitania de Pernambuco. Ele está fazendo um bom trabalho, o pessoal está gostando do que ele está fazendo. Só que vão surgir problemas entre o Nassau e a Companhia das Índias Ocidentais, os chefes dele que mandaram ele para cá. Então o que acontece é o seguinte: quando os portugueses estavam no domínio das capitanias e dos engenhos, tudo se baseava na produção. Era produzir para poder lucrar. Quanto mais se produz, mais se lucra. Com a chegada do Nassau, ele reduz esse nível de produção. Por quê? Produzir muito deixava os donos de engenho insatisfeitos. Eles estavam trabalhando muito. Claro, o lucro era grande, mas o nível de trabalho também era. Quando o Nassau chega, ele reduz esse nível de trabalho para aumentar a satisfação desses caras, deixar os caras mais felizes. Eles vão trabalhar num nível razoável, vão produzir lucro num nível razoável, mas eles vão ficar contentes e isso quer dizer que eles vão produzir por mais tempo. Era essa a ideia do Nassau. Deixar os caras felizes, a gente vai ganhar um pouquinho menos, mas com todo mundo feliz, eles vão produzir por mais tempo, vai ficar tudo melhor. Só que o que a Companhia das Índias Ocidentais lá na Holanda estava pensando? Poxa, quando Portugal era dono do território, eles estavam lucrando muito. Agora que a gente tomou o território, a gente está lucrando menos? Como é que é isso? Como é que pode isso? E aí eles começam a acusar o Nassau de roubar dinheiro da companhia. Eles achavam que o Nassau estava desviando dinheiro da companhia. Então o Nassau se defendia, dizendo que a companhia não entendia as necessidades da colônia e a companhia acusava o Nassau dizendo que ele estava roubando dinheiro. Por causa desses desacordos, o Nassau eventualmente abandona o cargo, ele não aguenta mais toda essa pressão, ele sai e a Holanda manda outro governador-geral para tomar conta do território. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, lá em Portugal está acontecendo um processo conhecido como restauração do trono português. Ou seja, os portugueses, especialmente os nobres portugueses, eles estão cansados de ter um rei espanhol.
Então eles começam a se organizar, os nobres começam a se organizar para retomar o trono português, para ter um português sentado no trono português. Eles querem tirar o Filipe II. Então, liderados pelo Duque de Bragança, eles retomam o trono português e o episódio conhecido como Restauração do Trono Português se inicia. Agora eles têm um nobre português sentado no trono português. Então, eles acabam com a União Ibérica dessa maneira. Sem a União Ibérica, Portugal vai estar de olho aqui na colônia. Enquanto não tinha um português sentado no trono, eles perderam o território para a Holanda. Então eles vão começar a ficar de olho nesse território e vão querer recuperar, porque era um território que estava dando bastante lucro. Quando Nassau saiu, a companhia mandou um cara que adotou uma postura mais rígida. Ele começou a desfazer tudo o que o Nassau tinha feito. Ele começa a aumentar o nível de produção e isso deixa os donos de engenho insatisfeitos. Quando o Nassau estava aqui, estava tranquilo. Agora que o Nassau saiu e eles estão cobrando mais dos donos de engenho, esses caras ficam irritados. Inclusive, a companhia diz que se os caras não atingirem uma meta de produção, eles vão começar a confiscar as fazendas de engenho. É uma situação péssima, a relação entre a companhia e os donos do engenho que cuidam da produção do açúcar fica péssima. E aí esses caras começam a se revoltar. Por causa dessas pressões, dessa situação desconfortável com a Companhia das Índias, os habitantes da colônia, em especial os senhores de engenho, começam a se revoltar. E eles contam com a ajuda de forças portuguesas, porque era interessante para Portugal recuperar o trono. Então, agora que Portugal recuperou o trono lá de Portugal, expulsaram o Filipe II, que era um espanhol, eles vão ajudar a retomar o território. Então, mesmo que de maneira tímida, eles juntam forças com os senhores de engenho para recuperar o território aqui que agora era dominado pelos holandeses. Então, os holandeses eles são expulsos do território que eles tinham conquistado no episódio conhecido como Insurreição Pernambucana. Juntam forças os senhores de engenho com forças portuguesas, tropas portuguesas, apesar de poucas, porque Portugal não estava numa situação muito legal depois que recuperou o trono, eles estavam prejudicados financeiramente, mas mesmo assim é interessante para eles recuperar esse território, então eles ajudam esse processo da insurreição pernambucana. E aí depois disso, os holandeses são expulsos do Brasil e nunca mais voltam. Quando Portugal recupera o trono, com o Duque de Bragança, a situação econômica já está ruim. Eles investiram recursos para retomar o território aqui de Pernambuco. Então isso aprofunda ainda mais a crise que eles estavam vivendo. Para tentar se recuperar, eles acabam recorrendo à Inglaterra. Eles começam a fazer acordos comerciais com a Inglaterra para tentar se reerguer. Isso vai criar uma relação de aliança que vai se estender por muitos e muitos e muitos anos entre Portugal e Inglaterra. Então, essa relação ela se cria quando Portugal, visando se reerguer economicamente, busca ajuda da Inglaterra, fazendo acordos que muitas vezes favoreciam muito mais a Inglaterra do que favoreciam Portugal, mas eles criam essa aliança e estabelecem essa união aí durante esse período através de acordos econômicos. Então é isso, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado, entendido, tenha ficado tudo bem claro. Se não, é a chance de vocês, mandem as dúvidas, as perguntas para arrebentar na prova e acabar esse ano com chave de ouro. Tá bom, pessoal? Um abraço e até o ano que vem.